Ó, gente, esse negócio de facilitar fazendo pergunta é o desafio. E assim, eu estou 25 anos nessa história e eu continuo apanhando. Porque é uma coisa que a gente tem o tempo todo que está se colocando nesse outro lugar, né? Nesse outro lugar de escuta, é esse lugar de escuta mesmo. Então, assim, eu acho incrível onde vocês chegaram e o que vocês conseguiram trazer hoje, porque já é um longo caminhar. Mas o que você traz, Nathalie, que eu acho que é fundamental do que a gente está falando, quando a gente fala dessa abordagem fenomenológica, é que você fala assim, fazer o outro ver, não porque eu estou, não o que eu já estou vendo, mas o que está se desvelando ao ele falar. Então, é exatamente esse ponto, é deixar que o fenômeno fale por si próprio. E quando a gente faz uma pergunta que induz, ou que dá uma sugestão, ou que começa você falando o que você está pensando, o que você está sentindo, você já está trazendo o seu jeito de falar e ver o fenômeno, sem deixar que a pessoa veja por si própria o fenômeno. Porque, no fim das contas, gente, quando a gente está trabalhando com facilitação, e a questão é da pessoa, só tem uma pessoa no mundo capaz de resolvê-la. É essa que tem o problema. E essa humildade do facilitador, de que só cabe a ele resolver esse problema e achar e encontrar o caminho, e só cabe a nós, facilitadores, ajudá-los a encontrar o caminho, não a mostrar o caminho, não a apontar o caminho, mas ajudá-lo a enxergar esse caminho. Essa é a nossa função, como facilitador, que quer ajudar o outro no seu caminho de desenvolvimento, né? Quer ajudar o outro a resolver, tá bom. A gente pode ajudar, pode tentar ajudar o outro a resolver. No fundo, é uma ilusão. Se conselho fosse bom, não era de graça. Não é? A gente não ouve isso o tempo todo. Você já tentou dar conselho para gente? Que nunca vai seguir teu conselho, porque precisa experimentar? Já tentou dar conselho para filho? Não adianta. Então, o que você traz, Nathalie, ele conversa muito com essa história da fenomenologia nesse sentido, né? De que o fenômeno precisa se revelar por si mesmo. A gente tem que ajudar a esse fenômeno a se revelar. Às vezes, o fenômeno é a situação de uma pessoa, a relação que ela está vivendo, a situação de uma organização, né? E como que a gente se coloca nesse lugar. E aí vocês falam das perguntas, né? O que é uma... Eu cutuquei a Ju ali, né, Ju? O que é uma pergunta objetiva? Quase escuto falando assim, aquela pergunta, como você falou, né? Deixa eu ver como que você falou aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei. É aquilo que assim, você já... Olha o que você fala, eu já enxerguei mais do fenômeno, aí eu começo a ser mais específica. Armadilha, buracão na frente, atenção bem grande. É nessa hora em que a gente cai nesses buracos, porque a gente acha que viu o fenômeno. E não cabe a nós estar enxergando o fenômeno do outro, cabe a nós ajudá-lo a enxergar mais do fenômeno dele próprio, né? E a hora que a gente enxerga, esse que é o X da questão, a hora que a gente enxerga, a gente começa a induzir. A hora que a gente enxerga, a gente quer que a pessoa enxergue o que a gente está enxergando do jeito que a gente está enxergando, que a gente está enxergando mais que ele, porque a gente está fora da situação. Olha como isso tudo são modos de pensar muito presentes na nossa cultura. Desfazer isso é uma coisa que a gente só vai na prática, né? Só na prática. Então, acho que aí, Ju, estou te pegando né, para sacrifício aqui, mas é bem isso, né? Quando a gente... Cadê a Camila? A gente teve na última sessão, queria só contar esse detalhezinho para a gente. A gente teve na nossa última sessão da pós-graduação um exercício que durante quanto tempo, Camila? Uns 40, 50 minutos, a gente observou uma concha. Uma concha. E cada um que observava aquela concha tinha que trazer algo novo sobre ela. Então, assim, é um exercício de você perceber que o fenômeno, ele é infinito. A gente jamais vai saber tudo. Isso que a gente estava olhando a concha fora do contexto dela. Imagina se ela estivesse dentro do contexto dela, quanto mais infinitude teria dentro daquela observação. Então, essa prática da gente
sentir que a gente tem que ficar com o fenômeno, o Goethe fala muito disso, né? Ficar com o fenômeno, porque ele vai revelar para nós o seu segredo aberto, ele fala isso, né? O seu segredo aberto não será revelado. Não sei se é ele ou o Steiner que falam isso, na verdade. Acho que é o próprio Goethe mesmo. A natureza é um segredo aberto, mas a gente tem que estar lá observando o tempo todo para que ela revele para nós qual é esse seu segredo. Mas a gente é parte dele, parte da construção dele. Deixa eu ver, só ver mais alguma coisinha que alguém tinha trazido aqui. Essa imagem que vocês trouxeram de tatear no escuro, ela é muito bonita. É bem isso mesmo. A gente vai, quanto desconforto traz para nós tatear no escuro? Quanto desconforto traz para nós não saber? Quanto desconforto traz para nós silenciar? Quanto desconforto é para nós não saber que pergunta fazer e simplesmente não ficar quieto? E falar, putz, não sei o que perguntar, deixa eu ficar quieta. Né? É isso, gente. Eu acho que o que a gente experimentou um pouco hoje aqui é esse desafio de estar a serviço desse desenvolvimento que é esse fluxo de vida e se colocando a serviço dele com essa capacidade, com essa vontade que eu acho que todo mundo que está aqui tem, de se colocar nesse lugar de abertura, né, de grande abertura, porque precisa isso mesmo, porque a gente se abre para o fenômeno se abrir para a gente. Quanto mais a gente vê do fenômeno, mais o fenômeno fala da gente. Né? Então, o Steiner tem uma frase que é muito bonita, também não sei se é dele ou do Goethe, viu, gente? Estou meio confuso nessas citações aí, mas ele fala assim, quanto mais a gente vê do mundo, quanto mais a gente vê de nós, mais a gente conhece do mundo. Quanto mais a gente conhece do mundo, mais a gente conhece de nós mesmos, né? E essa relação contínua que a gente vai aplicando para ir conhecendo mais do mundo. E talvez, acho que o que fica assim hoje, que eu queria encerrar, é que talvez só isso seja suficiente. A gente fica muito preocupado em intervir, mas que talvez só essa compreensão mais profunda do que é aquele fenômeno que eu tenho diante de mim seja suficiente para transformar, para colocar em fluxo, para trazer vida, né?